Daniel, obrigadão mesmo por estar aqui. Vamos contar a sua história aí, os Secos e Molhados, Exótica. Vamos falar sobre toda a sua carreira aí. E aí, tá tudo certo com você? Como é que tá? Tudo certinho. Cuidando de Como é criança que o dia tá inteiro. a quarentena aí? A quarentena tá tudo certo? Como é que é? A quarentena aí tá tudo certo? Ah, sim. Já nem é quarentena mais, né, cara? É um estilo de vida novo. É verdade, verdade. Agora o estranho é quem não usa máscara, né? Esse é o novo estranho. Antigamente Cara, quem usava máscara era o você, doente, hoje em dia é você sabe, cara, olha só. O meu pai, ele tinha viajado para a Europa bem em fevereiro do ano passado. Janeiro, fevereiro, né? Aí assim. ele voltou e ele trouxe uma máscara dessa para mim e falou: Ó, você tem que usar isso para ir para o trabalho. Eu falei: Nossa, nem fudendo que eu vou sair aqui na rua. O negócio, o pessoal vai ter medo de Michael Jackson, né, cara? Tipo, com máscara. Sim, sim, Ele falou, sim. não, tem que usar porque o negócio tá chegando. Eu falei, que nada. Aí, tipo, em 2 semanas, pá! Agora é super, ultra normal, né? É, exatamente. Mas com você tá tudo bem, né? Tudo bem, tudo jóia. Pô, maravilha, maravilha. Contigo, eu não te perguntei ainda, tá tudo bem com você também? Tudo certo, tudo ok. Ninguém próximo da Massa. minha família pegou. Eu acho que pegou Ótimo. só umas duas pessoas, mas se recuperou, tá tudo certo. Então, 100% para a gente começar aí nosso papo. Bora lá. Daniel, primeiro eu quero saber o seu início na música. O que que te interessou na música para você falar, eu vou seguir esse caminho? Meio óbvio, né? Mas vamos lá. Foi o Kiss, óbvio. Pra quem me segue é óbvio, né? Pra quem não me conhece, tem nada óbvio. Sim, sim. Mas foi o Kiss em 83, eu tinha 4 anos, né? E aquilo mudou completamente. E eu virei uma criança que ouvia música. Assim, eu tinha os meus próprios discos e eu não só escutava em casa, eu pegava o vinil, né? Tal, tinha minha vitrolinha ali, mas eu levava para a escola também. E eu estudava num colégio de freiras, colégio religioso, e tal. Mas eu levava todo dia a minha coleção de discos do Kiss, que foi aumentando, né? Eu ia de Kombi, sabe essas Kombis escolares que levam as... Hoje em dia é van, né? Mas antigamente era Kombi mesmo. E eu levava todo dia aquele monte de disco na esperança de que tocassem na escola, né? E muito de vez em quando as tias lá colocavam e tal. E eu fiquei meio conhecido lá, era um menino que gostava de Kiss, entendeu? Foi mais ou menos assim. Sim, sim. Mais para frente, teve o Exótica, né, que vocês Ah, sim. pintavam o rosto, mas a gente vai falar mais para frente sobre isso, né? Também teve os Secos e Molhados também, que Sim. tem essa briga, né? Quem pintou o rosto primeiro? Mas a resposta, é clara, foi o Made in Brasil, né? Eu acho que foi o Made. O Made parece que eles começaram a pintar o rosto em 68, por aí. Mas você acha que foi quem? Não, tem bandas lá de fora. Lá de fora que eu digo não são bandas americanas ou inglesas, não. Inclusive eu postei um Sim. dia uma banda, acho que é venezuelana, alguma coisa assim. Pô, posso estar sendo meio idiota aqui, mas alguma coisa assim. Um país que você não espera, que já tinha os caras com as pinturas muito parecidas, até com isso que o Kiss veio fazer, e que o Secos e Molhados também. Mas existe, né? Eu tenho certeza que você, como bom fã de Secos e Molhados, conhece a versão dos caras também, né? Do Ney falando aquela história dos empresários, né? O próprio João Sim, fala isso também. Depende do ponto de vista, cara. Se a gente fosse dos Secos e Molhados naquela época, a gente ia ficar puto, né? Caralho, um ano depois aparece uma banda americana fazendo a mesma coisa. Mas a gente sabe que a cronologia não bate assim para falar que um copiou o outro, não. exatamente. Sim. E como é que você começou a tocar? E por que que foi? Eu não sei se foi para guitarra primeiro, você escolheu o quê? Foi sim. Eu tinha umas guitarrinhas de brinquedo, bateria e tal. E, assim, eu queria tocar bateria. O primeiro instrumento que eu tive vontade de tocar Sim. era bateria, mas eu sempre morei em apartamento, então era inviável, né? Minha mãe falou de jeito nenhum que você vai entrar com a bateria aqui. Então eu fui para a segunda opção. Na verdade, eu lembro que quando eu fiz 12, não, 12 para 13, né? Teve o Natal, final do ano, eu faço aniversário no começo do ano, e eu dei um jeito de pedir para os meus familiares uma guitarra no Natal. Aí eu ganhei uma guitarra bem furreca mesmo, bem tosca. E no aniversário eu pedi o baixo. Então eu fiquei com os dois instrumentos. E foi muita playboyzice da minha parte, mas eu consegui, né? Eu consegui os dois. E eu ficava assim, poxa, qual que eu vou tocar?
né? Eu tinha uma dúvida, eu gostava do baixo também, e eu não vou negar que tinha uma coisa de que o baixo era mais fácil, sabe? Pô, menos cordas, você não tem que aprender os É, acordes sim. logo de cara. Eu pensava que era mais fácil, né? E para aquele tipo de som que eu já gostava era. Então eu fiquei nessa, até que um dia eu falei, ó, deixa de ser preguiçoso e vai aprender a tocar essa guitarra. É mais difícil mesmo, você vai lá. Vai que você vai conseguir. E aí, tipo nessa época, isso aí era em 91, 92, e quem estava fazendo muito sucesso era o Guns N' Roses e o Skid Row, duas bandas, né, de hard rock que eu gostava demais e foram elas que me influenciaram mais a começar a tocar. E o Kiss. Kiss foi sempre, né? Eu nunca deixei de gostar, desde pequenininho. E já era Les Paul nessa época? Ou foi só mais pra frente? Não, era uma guitarra, como eu falei, era uma guitarra da marca Jennifer, que era bem tosca, assim, era uma Strato, mas ela era toda desproporcional, assim. Inclusive É. daqueles instrumentos que quando você coloca ele no corpo, o headstock, né, a mão ali do instrumento, é mais pesado que o corpo. Então, era ruim de tocar o negócio. Mas eu achava o máximo. Um pouco depois eu consegui uma Les Paul num rolo, assim, mas era uma Giannini. E a Les Paul é totalmente por causa do Ace mesmo, do Ace Frehley. Quando eu vi ali na capa do Alive, que vinha ele com a guitarra, eu falei, nossa, eu quero essa aí. O Ace usa uma de três captadores, né? Então, e quando eu era pequeno, interessante isso, tinha essa capa do Alive 1. Você conhece bem os discos do Kiss ou não? Eu já Eles, vi a capa do ah, Alive 1. é. Então, e vem ele com a guitarra virada ao contrário, né? E olha só a cabeça de criança como funcionava. Os meus primos me explicavam, ó, o Ace faz o solo e o Paul faz a base. Eu não entendia nada, né? Mas eles tentavam me explicar. Eu pensei, então tá. Então o Ace fica esperando a hora do solo e quando chega a hora do solo ele toca. Eu achava que aqueles captadores eram tipo uns botões assim que ele ficava apertando. Sacou aí? Sim, sim. Viajava, né? Achava idiota pra caralho. Mas realmente, o Ace ele tinha aquelas guitarras de três captadores, mas o captador do meio era para soltar fumaça, né? Ele não funcionava de verdade. Pelo menos na maioria delas, eu acho. Pera, vou pegar uma água aqui. Beleza. Vamos lá. O Daniel falou sobre guitarra Jennifer. Quem quiser saber mais sobre essas guitarras aí, só procurar uma banda chamada Little Quail and the Mad Birds, Ah, é, banda de eles. Brasília, que usava muito a Jennifer, o Gabriel Tomás usava muito. O Gabriel é um guitarrista que usa guitarras doidas, né? E a banda, tipo Ah, assim, tá. nível profissional usando Jennifer. A banda era Caramba, assim. que bizarro. E Pensei que você além ia do falar que Kiss. você era. Pensei que você ia falar que você era parente de alguém da fábrica. Eu ia ficar sem graça aqui que eu falei mal da guitarra. Não, não, não. Não. E Ah, vamos falar legal. agora sobre o grupo Torpedo. Esse foi um pouco mais pra frente, né? Ou Sim, não? sim, sim. O Torpedo foi ali com uns 16 anos. 95. Formei com um amigaço meu, lá em Juiz de Fora, ainda, na minha cidade, né? E era uma banda de hard rock totalmente na hora errada, no lugar errado, sabe? Porque era 1995. O que era mais cafona em termos de rock era o hard rock naquela época, pra galera. Pra mim, eu adorava, né? Eu tava curtindo pra caramba. E em português ainda por cima, sabe? Então tudo errado. Na época errada, como eu falei, em Minas, né? Que o pessoal menos ainda gostava disso. Mas foi uma banda bem legal, assim. Eu tinha um parceiro de composição que era o Wagner Giovanni, que era um excelente vocalista, e a gente saiu compondo um monte de músicas, eram muito boas até, mas a gente era novinho, né? Então era um negócio mais ingênuo, assim. Mas foi nessa época. Você é mineiro? Sim, Juiz de Fora. Muita Ou gente não. então tamo junto aí, né? Eu Tem sou de gente que não. Uberlândia. Ah, que massa. Eu tenho uns tios que moram em Uberlândia, inclusive que dão aula em cursinho, essas coisas. Um dia você vai pegar um deles aí. Boa, demais, demais. E foi com o Torpedo que você conheceu o João Ricardo, né? Sim, sim. O que aconteceu foi que o meu pai trabalhava com a mulher do João Ricardo, em São Paulo. Né? Meu pai ele já tinha se mudado, ele se separou da minha mãe e foi morar em Brasília, depois em São Paulo. E no Banco do Brasil, onde ele trabalhava, tinha essa moça, que era a Tânia, e que um dia meu pai, conversando, descobriu que ela era a mulher do João Ricardo. Aí ele, pô, meu pai sabia quem. Eu não fazia ideia de quem era, né? Eu mal sabia de secos e E o molhados, pai é talvez fã do isso. Secos e Molhados.
Então, meu pai viveu a época, né? Ele não era um fanático, mas como todo Sim, mundo daquela época, ele tinha o disco, entendeu? E todo mundo, sem ter o disco, conhecia aquelas músicas. Hum, pois é, sempre estava tocando em rádio em algum lugar, né? sim, sim. E aí, o que aconteceu foi que o meu pai, na hora, já falou: Nossa, eu preciso apresentar o Daniel para esse cara. O Daniel precisa conhecer, porque esse cara é muito importante. E aí ele bolou um encontro da gente. Ele falou: Ó, vem aqui para São Paulo, traz umas fitas demo aí da sua banda. A gente tinha acabado de gravar e na época, eu não sei se você sabe como funcionava, mas a gente ia para um estúdio profissional, pagava uma grana para sair de lá com a fita cassete, assim, sabe? Era tosqueira pra caralho, assim. Só que era o único recurso que a gente tinha. A gente copiava aquela fita 200 vezes e saía distribuindo para o pessoal conhecer a banda. E foi nessas que a gente veio para São Paulo e o meu pai armou esse encontro com o João para a gente mostrar a banda e também para conversar com ele e saber das histórias malucas dele, né? E foi bem massa. Qual foi o primeiro disco que você teve com Secos e Molhados, né? O que eu escutei deles, o que eu tive mesmo. Hã? Você quer saber o disco que eu escutei deles primeiro ou que eu comprei? Você- Não, que você participou. Ah, que eu participei. Ah, isso já aí foi muito depois, porque na verdade eu não participei de Secos e Molhados logo de cara. Tentar resumir. Em 99 eu vim morar em São Paulo. E aí eu já logo fui tentar o contato do João, né? Porque eu tinha encontrado com ele uns anos antes, tinha conversado. E eu falei: Ó, tô aqui na cidade, pô, sei lá, queria ir conversar contigo. E ele na época não podia, ele ia ter uma filha que hoje é adulta, né, de 22 anos. Mas ele estava tendo neném, e ele: pô, tá muito complicado, pô, depois a gente conversa. Isso por e-mail ainda. Não existia nada disso, de Facebook, nada disso, né? Sim, E mal tínhamos celular nessa época, sabia? Tipo, em 99 era raro ter alguém sim. que andava com o celular na rua ainda. E o que rolou mais? Bom, eu deixei meio quieto, aí eu montei o Exótica. Em 2006, eu fui procurar o João de novo, porque aí eu já tinha um sistema de gravação, que era no notebook, sabe, no laptop, que me permitia gravar, tipo, cabia numa mochila meu estúdio, basicamente. Então eu fui procurar o João com essa proposta, né? Pô, vamos fazer alguma coisa junto. Eu aprendi muito sobre produção e tal. A gente podia, se você tiver umas músicas aí novas, né? Porque o último disco dele tinha sido o Teatro de 99. Eu falei: com certeza ele tem umas músicas lá e não foi gravar, né? E aí nessa a gente conversou, ele se interessou pra caramba e a gente fez um disco dele que chama Puto, que é de 2006, 2007, por aí. E só depois de uns 4 anos é que realmente eu fiz o meu primeiro disco com Secos e Molhados, que é o Chato Boy, 2011. Que não sei se você conhece. Cortou o áudio. Fala de novo o que você falou no final. Eu não sei se você conhece o Chato Boy, que é esse primeiro que Conheço. eu. Tá. Sim, conheço, Motoboy. Mas um disco que eu acho sensacional, que é o Matar o Pai, que é você cantando, né? Ah, sim, sim. Aquilo ali, na verdade, são. O João, o que ele fez? Ele pegou um show completo nosso e ele dividiu em duas partes. Uma parte tem mais as músicas do primeiro disco dos Secos, né? Do primeiro e do segundo. E no outro Isso. tem as músicas mais diferentes, os lado B, assim. Eu não sei qual que é qual. Tem o Matar o Pai e tem um outro que é ao vivo. Eu não sei os nomes, mas eu sei que são dois. E eu não sei. É, Esse que e esse você, disco esse que você eu tá falando, adoro. ele tem. Qual música que tem nele? Nesse aí que você tá falando? Ah, tem o Vira, Patrão Nosso de Cada Dia. Tá. Deixa eu me lembrar, tem Fala, Que Fim É, Levaram Todas as Flores. Não, esse esse é disco é o mais clássico, esse aí. Aham. É eu bacana, adoro sim. esse disco. E Obrigado. Secos e Molhados é uma banda que é o seguinte, eu não sei qual vocalista que é o meu favorito, se é o Ney, se é você, se é o Lili Rodrigues. Para Eu mim, não os três sou. são sensacionais. Juro, Eu não sou. eu digo de verdade. Então, Patrick, Você cantando ali Que Fim Levaram Todas as Flores é sensacional. muito Não, muito obrigado. bom. Eu até ouço esse disco e, poxa, às vezes eu fico meio sem graça, porque ali era um show gravado em Belo Horizonte, tá? Em 2012.
sem nenhum retoque, nada assim. É o disco cru, do jeito que saiu da mesa de som, né? Eu não Sim, pude, sim. pô, eu desafinei aqui, deixa eu refazer. Não, eu nem sabia que estava sendo gravado assim no dia. E então ele tem muitas imperfeições, mas ao mesmo tempo ele é muito honesto. É aquilo ali que rolou, sabe? É, Não sim. tem trapaça, como tem todos os discos ao vivo por aí. E eu lembro, só para você saber como que era cantar com o João Ricardo, porque assim, pô, eu sabia que o pessoal que estava indo ver aquele show estava esperando o Ney Matogrosso. Por mais que É, não sim. exista João Ricardo e Ney Matogrosso há 40 anos, não é todo mundo que sabe dessa história. Então eles viram Secos e Molhados. Claro que É, no pôster do show, o João colocou a foto dele e a minha, para já deixar claro que era uma coisa diferente. Mas mesmo assim, eu tinha certeza que o pessoal ia imaginar um cara, né, tipo, pintado, magrinho, sem camisa, com os negócios lá. sim. E, pô, chegava eu e o João, assim, eu cabeludo, sabe? E o João também, com o visual dele lá, mais velho e tal, né? E o que que rolou? O João, de sacanagem, olha o que ele fazia comigo, bicho. Imagina que você vai entrar no a parte de entrada no palco é sempre a pior, né? A primeira música é onde você tá nervoso. Aí depois você se acostuma e aí o show rola numa boa, né? Mas a primeira música é sempre tensa. E ele me fazia entrar sozinho no palco, eu e um baixo, e Tem isso cantando no YouTube. sozinho, velho. Mas era foda, porque eu nunca sabia o que, que ia acontecer. Se eu ia conseguir cantar, lembrar da letra, sabe? Se eu ia errar alguma coisa. Era muita coisa na cabeça, falando, velho. E eu ficava imaginando a expectativa das pessoas que estavam me vendo. Falando, velho, eu não posso dar isso aqui de vacilo que vão me trucidar. Então era sempre tenso, sempre dava alguma coisa errado, mas eu consegui sair ileso. Nunca, nunca fui vaiado. E era até muito Que aplaudido. bom. Então, mas era foda, o João fez de sacanagem, cara. Ele falou, você vai entrar sozinho, a luz em você. Pá! Nossa, Puta que imagino que pariu. ele tava nervoso, né? Muito nervoso ali na hora. Nossa, poxa, Não, e tem no YouTube você tem, tocando né? ali o hit do Sangue Latino, aí de repente chega o João com o violão e o violão não sai som, né? Aí chega um pessoal lá pra Isso, arrumar. isso. Tem isso Acontecia no de tudo, YouTube. cara. Ficou demais, demais. E eu vi o filme do Secos e Molhados, documentário, só com o João Ricardo, né? E ele falou que quando o Ney entrou na banda, ele falou, não, você vai ter que se acostumar a cantar as músicas assim, porque eu só sei tocar assim, nesse tom. Você pediu pra ele trocar de tom, porque Secos e Não. Molhados vai até lá em cima, né? E o João não gosta de trocar de tom. Mas o que que acontece, Patrick? Tem algumas bandas que a gente acha que o vocalista está cantando notas super altas, porque o timbre dele é mais Sim, sim. delicado, é mais. No caso do Ney, até uma coisa que, poxa, não tem nada de crítica, nem de nada pejorativo, mas é uma voz feminina. Você ouve, demora. Se Sim. você não sabe quem é, você fala, caramba, é um homem ou uma mulher. Até uma outra banda que eu estava ouvindo outro dia, que é o Air Supply, dos anos 80, também tinha isso. Você não sabia se era homem ou mulher. E a região, a tessitura ali, não é tão aguda, sabe? Tanto que eu cantava Uhum. com a minha voz normal. E nunca mudei o tom de música nenhuma, nem melodia. Porque eu sempre odiei vocalistas que mudam o desenho melódico para se esquivar das partes, né? Porém, eu devo Sim. dizer que era sempre cu na mão, né? Com todo. Posso falar palavrão, né? Sim, Mas, sim. velho, Tá sempre bom, tranquilo, falando. fica à vontade. Sempre falando. Quando eu subir para aquela nota, vai falhar minha voz, vai ser um vexame, mas não acho que falhou uma ou duas vezes, mas em vários shows, assim, então ninguém percebeu, sabe? Mas era foda Qual foi o mesmo. mais difícil de cantar? Tinha uma parte, aquela parte do que fim levaram, que nem é do Ney, hein? Já é depois do Ney, que fim levaram E o todas as Rodrigues? flores. Nananana, só que uma oitava acima, né? Sim. Cara, quando ia para essas notas e fica muito tempo ali, porque tem essa também. Às vezes você passa por uma parte aguda e tem um impulso, aí beleza. Mas quando você fica insistindo naquelas notas, aí é que o bicho pega.
sabe? E eu não É, tinha uma puta técnica para cantar, porque eu nunca fui só vocalista de banda nenhuma. Eu sempre fui um guitarrista que canta, né? É muito diferente sim. isso. O vocalista é o cara que se dedica, que estuda, coisa que eu estou fazendo só agora, de estudar e de levar a sério. Então, mas o João gostava e para mim isso já estava valendo, cara. Pô, e o João, ele fazia um elogio para mim, que ele já fez até publicamente, pelo menos eu acho que sim, que ele falava para mim, e isso tem um peso foda, ele falava que eu era o melhor músico que já tinha tocado com ele nos Secos e Molhados, incluindo qualquer um que você possa imaginar. Eu falava, cara, para mim tá bom, então tô tranquilo, sabe? Se o cara me acha tudo isso, então eu vou parar de ter medo, né, dessas coisinhas, dessas. Mas só deixando claro, eu não acho que eu sou melhor nem de longe, mas ele, se ele acha, tá bom. Não, mas você realmente é um músico completo. Você, pô, no Matar o Pai, você fazia o baixo, você fazia o violão, você fazia tudo em um só instrumento. Né? Você cantava também. Era difícil fazer tudo aquilo que tem nas músicas só num instrumento, porque naquela música Amor é uma coisa de doido. Você faz uma coisa ali que eu não entendo. No Vira também. Foi difícil? Então, não por causa do seguinte, quando você está tocando com alguém que te dá muita força, que é o caso do João, sério, cara, porque o João Ricardo é sabido, todo mundo fala que ele é muito difícil, né? Todo mundo fala isso dele. Você, qualquer lugar que você lê, Sim. ah, o João Ricardo é difícil pra caramba, ah, o João Ricardo é isso e aquilo. Então você pega um cara desse, que é difícil porque o critério dele, né, a nota de corte, né, é alta, e o cara tá sempre te elogiando, sempre batendo palmas, assim, cara, que foda isso que você tá fazendo. Então isso me dava muito ânimo de tentar coisas diferentes, até no jeito de tocar violão. Eu falava, velho, eu vou fazer de um jeito aqui que eu vou conseguir lembrar um pouco da linha do baixo e também cobrir a parte harmônica, né, dos acordes. E vamos que vamos, sabe? Eu nunca fiquei. Não era um arranjo que eu parava para fazer em casa. Eu fazia meio na hora, assim. Ah, hoje eu vou tocar desse jeito, hoje eu vou tocar desse outro, sabe? E isso também, Sim. eu sou um cara que eu estudo muito, né? Música, eu sempre estudei, sempre levei muito a sério. Então, eu acho que quando você estuda e entende o conceito da música ali, você pode tocar ela de várias formas. Você pode improvisar o jeito de tocar, sabe? Dependendo do seu humor no dia, você toca aqui, toca ali, o mesmo acorde. Então era isso, eu tinha esse preparo e o cara me dando força. Então, eu falei, velho, aí não era difícil, entendeu? Era bem tranquilo de fazer. Não, esse disco Matar o Pai é sensacional. É, a banda da formação clássica, né? Zé Rodrigues, Billy Verdaguer, o Gerson Conrad, eram muitos músicos ali, só que no Matar o Pai era só você e o João Ricardo. Você gostou do resultado final do disco? Cara, eu adoro uma coisa que eu fazia com o João. Aliás, a gente faz ainda, né? É que a gente não tem feito show há muito tempo. Que é assim, o João Ricardo, pensa bem. Você olha lá nos créditos do disco, todas as músicas são dele, menos É, uma. Em cada disco tem uma que não é. Mas o resto é tudo dele. E o que o João Ricardo faz? E ele mostrou isso na carreira dele. Ele pega, tipo, ele faz uma melodia muito criativa, né? Uma voz ali, lá, 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 lá. Só que a parte da harmonia, dos acordes, ele faz o mais básico possível para fazer um chão para aquilo ali, para cobrir. E na época, o que ele tinha? Uma puta banda que ouvia aquelas músicas, às vezes, com três acordes básicos e transformava naqueles arranjos que a gente conhece, né? Todo sim, mundo sim. conhece os arranjos dos Secos e Molhados, então não dá para tirar também o mérito dos caras, dos músicos. Eu adoro aqueles arranjos, o baixo principalmente, né? Bom, é O muito William é bom. gênio, né? É, demais, demais. Nota mil, assim. Inclusive, a primeira vez que eu ouvi o primeiro disco, que o meu pai colocou para tocar, eu não tinha gostado quando eu era adolescente. Eu falei, né? Só que a quarta música, que é Amor, com aquele baixo, eu falei, pelo amor de Deus, cara, isso é bom demais, assim, sabe? É um nível muito acima do normal. Mas o que eu estava dizendo é, como é que eu posso dizer? Se eu gostei, então,
eu acho que o jeito que eu tocava com o João e que eu toco quando eu tô com ele é completo também. Ele me deixa mudar algumas coisas, botar uns acordes a mais aqui, fazer um arranjinho um pouco diferente. Então, eu jamais diria que é melhor que o original. Claro que não. Mas é muito autêntico, entendeu? Porque o João Ricardo, o que eu queria dizer era o seguinte: ele é um cara que o que importa para ele é que a música dele saia. Seja com a voz dele, com a voz do Ney, com a voz de quem for, ele só quer que saia legal, saia bem feito, entendeu? E então o jeito que a gente toca ali, a música tá toda ali. Não precisa de baixo, bateria, teclado, e tal, para a música existir, entendeu? É esse ponto que eu queria chegar. né? A gente fazia às vezes o básico, porque tinha música no show também, que era, por exemplo, ele no violão, eu ia para bateria, sabe? Então Sim, a gente sim. falava, ó, vamos resolver com isso que a gente tem. Outras eu fazia o baixo, ele o violão, né? Ou guitarra. E era isso, cara. A gente conseguia pegar a essência de cada música e reduzir, né? Fazer o assim, o que não pode faltar? É isso, vamos tocar isso. Você falou que, assim, tem muitas músicas ali que empatam com a original, com a versão original. Que fim levaram todas as flores. Nossa, eu prefiro a versão do Matar o Pai. Patrão Nosso de Cada Dia, na voz do João Ricardo, foi excelente também. Ele toca numa versão mais acelerada, né? Não, esse disco é sensacional. Eu fiz uma live com o João, só que infelizmente eu perdi a live. Poxa, isso foi foda, hein? Mas, tipo, rolou no Olha, dia. A galera viu. viu, viu. Até o baixista do Magazine viu. Uma galera entrou aí na live e viu. Nossa, olha com quem que eu fui perder a live, né? Olha com quem que eu fui perder, logo com o João Ricardo. E eu vi os comentários do pessoal sobre o filme, né? Nossa, eu nunca vi o João Ricardo falando sobre tal coisa. E ele falou sobre aquilo na minha live. Eu falei, nossa, por que que isso aconteceu, né? Mas enfim, acontece, né? Pelo menos sobrou print para guardar de recordação, né? Mas, pô, infelizmente rolou esse erro aí. Mas então vamos falar sobre o Exótica, sobre a banda Exótica, né? Que vocês pintam o rosto. Fala pra gente como surgiu essa banda. E também, de onde veio a pintura dos rostos? Secos e molhados ou Kiss? Então, vamos lá. Sendo sincero, né? Ou não? Sim, Qual sim. versão você quer? Vamos lá, a versão mais sincera possível. Eu procurei um cara aqui em São Paulo que eu sabia que tinha uma banda cover do Kiss. Tá? Kiss cover mesmo. Então, e o cara, ele na época não estava precisando de ninguém na banda, mas ele queria montar uma coisa que fosse parecida, que tivesse o mesmo visual, só que em português. Então, assim, a intenção era copiar o Kiss na cara dura, no sentido de uh, a gente sempre achou estranho que não teve nenhuma banda que copiou o Kiss nesse nível. Pensa aí. Ou até os Secos Molhados. Não teve, cara. Sabe? Tem uns black metal lá, uns caras que pintam. Mas tipo uma banda de rock que os caras falam, vamos continuar isso, como se fosse um estilo novo, sabe? Porque várias bandas são cópias de outras, assim. Pô. Imagina quantas bandas que o Led Zeppelin não criou, né? Sabe? Foi uma ramificação que um monte de gente seguiu, mas o visual, por exemplo, do Kiss, ninguém fazia. E, velho, eu queria mais vamos tentar, vai ficar legal. Vamos ser a única banda que tem coragem de fazer isso. Só que a gente tem coragem e eu me garanto, eu sou fã do Kiss o suficiente para qualquer um que vier tirar uma comigo, tá copiando, fala qualquer coisa do Kiss se quiser, eu entendo tudo, eu acho que eu posso, entendeu? Eu posso usar. Tem essa. Sim, sim. Ainda mais com o João, né? Como eu conhecia o João também, antes de montar o Exótica, falei, velho, eu sou amigo do cara dos Secos e Molhados, eu conheço tudo de Kiss. Vai merda, vou fazer. E só que no som era muito mais pro Kiss. E eu vou te dizer por quê, porque o Kiss estava acabando naquela época, tá? Em 2001, quando a gente montou a banda, o Kiss tinha anunciado a última turnê deles, há 20 anos. Era para eles terem terminado. Então a gente falou, ó, a gente continua daqui em português e vamos ver o que dá. Eles Basicamente, anunciaram antes da pandemia, né? Uma última cara, turnê, né? Será que para vai de. ser a última mesmo? Cara, eu vou te falar, em 94 eu vi o Kiss, eles tinham ali uma média de uns 44 anos, vai, na banda, 43. Eu achava eles muito velhos.
E eu achava que eu estava vendo o último show do Kiss possível. Eu falava, cara, acabou. Porque não tinha muitas bandas que passavam na cidade, sabe? Os Beatles terminaram quando os caras tinham 29 anos, né? Os Rolling Stones era a única banda de velhos que tinha, de cinquentões de rock. Então eu falava, acabou pro Kiss. Ah, não, tinha o Deep Purple também e tal. Mas assim, a banda mesmo era o Rolling Stones. Aí o Kiss eu achava, velho, eles vão fazer mais uns 2, 3 anos e vão parar. Jamais imaginaria que os caras estariam com 70 anos fazendo isso. Então, da mesma forma que todos nós imaginamos que vai ser impossível eles chegarem aos 80 fazendo isso, eu já não duvido de mais nada. Pode muito bem acontecer deles esticarem essa turnê aí até 2030, entendeu? Pô, sensacional. O McCartney tá aí, né? 80 É, anos, 3 horas de verdade, show. verdade. Eu também não duvido que o Kiss vai até os 80. É verdade. Ainda mais com uma forcinha de um playback, né? Dá pra ir até os 100. É, pois é, ajuda bastante, né? Ajuda bastante. E fala sobre os discos do Exótica. Vamos lá. O Exótica lançou, na verdade, assim, 5 discos na sua existência e mais um EP depois, numa tentativa de volta que a gente fez. E, cara, como é que eu posso te explicar? O primeiro disco era um disco inocente, né, de quem está começando, que a gente gravou num estúdio normal, assim, e era muito caro, eu lembro. Então a gente fez muito rápido. Aí no segundo disco eu já comecei a fazer no meu estúdio em casa. Eu pude fazer com calma, né? Eu fui comprando equipamento para gravar em casa. E aí eu acho assim muito superior ao primeiro. E eu toquei tudo sozinho. Eu já meio que peguei a coisa para mim e falei, ó, galera, deixa que eu me tranco lá em casa e eu vou fazer rolar esse disco. E aí nos discos seguintes, cara, foi uma evolução do som da banda. Eu ia colocando cada vez mais umas mudanças. Eu sempre usei muito acorde. Você toca também na guitarra, né? Então, Sim, eu também nunca toco. fiquei, eu nunca fiquei fazendo só o power chord ali, sabe? No exótica você ouve acordes com sétima, com nona, eu coloco tudo isso. Faço umas variações na harmonia, umas quebras, umas modulações. Pouca gente percebe, mas está lá. Tem alguns caras que sempre falam para mim, poxa, o que eu gosto do exótica é porque é diferente, tem um som diferente na guitarra. E é por isso, eu enchia de uma massa sonora ali que eu não vejo outras bandas nacionais fazerem, esse de rock, de hard rock, eu não vejo. E a letra em português também, né? Que tem que ser muito corajoso para encarar, fazer uma carreira de hard rock em português. E eu desafio, isso eu desafio. Pode pegar todas as minhas letras na banda, você não vai ver uma forçação de barra para a palavra se encaixar na melodia. Como tem muito, né? Você ouve música hard rock em português, o cara pensa a melodia em inglês e depois coloca uma letra ali para tapar e faz umas rimas meio esquisitas. Não, as minhas letras eram todas muito certinhas, rimadas e com a métrica muito bem resolvida, e eu demorava tipo meses, às vezes anos para fazer uma letra, sabe? Eu tinha, às vezes algumas saíam rápido, mas eu tinha um caderno que ficava ali, eu ficava tentando colocar a letra naquele monte de música que eu já tinha pronto, sabe? Tinha 200 músicas e só tinha 15 letras. E eu ficava tentando, pô, deixa eu tentar essa agora. E era isso. Ó, chegou uma pergunta aqui do Thiago Ferreira. Ele perguntou aqui, ó, Daniel, você já teve contato com o Neil Gerson ou já trabalhou com alguém de Secos e Molhados? Então, olha só, cara, em 2013, não, 2007, teve um show na Livraria Cultura, onde eu fiz uma participação com o João. No final do show, eu ainda nem tocava com ele oficialmente. Era o lançamento do Puto, do disco dele. E aí eu lembro que eu fiz as últimas músicas, pô, a galera gostou, e eu vi que o Gerson tava na plateia. E aí no final do show, eu não sei se eu posso falar isso, deixa eu ver se eu posso falar. Eu vi uma cena pitoresca, cara. Uma cena. Cara, eu tinha que estar com o celular filmando para vocês acreditarem em mim. Eu não vou falar o número, mas
eu vi o Gerson conversando com o João, tipo, a Olha só. 1 metro, e ele falando de uma proposta para um show que iam pagar uma grana muito alta, mas muito alta mesmo. E o João falando, não, não vou, obrigado. Não, mas porra, esse aqui o Ney já topou e não sei quem, já tá tudo certo. Não, cara. Então, vocês vão lá assistir o documentário do João, entendam o que rolou, aquela história ali, aquela treta, uma coisa Sim. ninguém pode falar, cara. O João Ricardo não é um cara que se corrompe. Não estou dizendo que seria, tá? Não estou dizendo também que só ele tá certo na história. Não estou comprando, né, que o João é o bonzinho, os outros. Porque na cabeça dos outros, o João que é o malvado e eles são os bonzinhos. Mas eu vi a cena do Gerson falar de uma proposta de um show com cachê muito alto, cara. Mas é que eu não quero falar um valor aqui. Mas é absurdo, que todo mundo falaria assim. E o João Ricardo falou muito tranquilo. Não, não, não me interessa. Foi cortando assim. Peraí que eu vou trocar o fone, que esse aqui é sem fio, vai acabar. Eu vou pegar um fone com Beleza. fio. Você me Beleza. aguarda? Me ouvindo? Tranquilo, tranquilo. Tá. Tá normal. Então vamos seguir. A outra vez, tem menos polêmica envolvida na outra vez, mas foi muito engraçado. Porque no final de 2013, começo de 2014, o João tinha me chamado para conversar. E assim, a gente tinha feito muito show, tá? Em 2011, 12 e 13. Muitos Sim. shows mesmo. E só show bom em lugar legal, Sesc e tal. E aí, no dia que ele conversou comigo para falar que ele não estava mais afim de fazer, por um tempo, ia falar, não, não tá rolando, e não vai ter mais show. Nesse dia, eu saí, eu tava numa padaria com ele, tomando café, e eu passei num mercado, né? Ah, não, não, desculpa. Eu saí desse encontro com ele, tinha acabado de sair um livro do Gerson, não sei se você conhece o livro que ele fez, que é... Como é que Parece que chama? esse livro o João não autorizou usar a imagem Não dele. autorizou, é. Mas nesse mesmo dia, por coincidência total, eu passei como chama aquela loja, cara? Acho que era a Livraria Cultura mesmo que fechou. Eu fui lá, comprei o livro do Gerson e fui no mercado. Eu tava com a minha mãe, ela tava passeando aqui em São Paulo, tá? E, cara, eu tô com o livro do cara, acho que tava no carro o livro, né? Eu deixei lá na sacola, e aparece o Gerson. Ele me segurou assim no braço, assim, ó. Oi, tal, o cara lá que toca com o João, né? Eu falei, pô, Gerson, tal. Eu não lembro o que a gente conversou no dia, tipo, mas foi uma conversa bacana, assim, mas eu sei que eu achei muito estranho, velho, essas três coisas aconteceram no mesmo dia. Tipo, o João falar que a gente ia dar uma parada, eu comprar o livro do cara, eu tipo, tava folheando o livro, vendo aquelas fotos do João apagado, né, que tem, né, ele tá sempre É, só uma parece que apagaram sombra. o Foi no Photoshop, né? Photoshop, às pressas. E aí eu encontro com o cara, velho, tipo, no mercado, assim, eu falei, que isso, acho que nunca mais uma coincidência dessa acontece. Acho que eu até contei pra ele, falei, pô, tô com o seu livro lá no carro e tal. Mas acho que foi só. E eu não sei, o Ney, acho que, não, eu nunca encontrei o Ney. Já teve oportunidade de eu encontrar. Tipo, eu conheci uns caras de uma banda que estavam gravando com ele, mas, tipo, não tem nada a ver, né? Vou chegar lá pra forçar a barra de conhecer o cara. Então é isso. Desses dois eu conheço só assim. E... mas eu conheci o Vander Tafo, né? Quando ele era vivo, ele era Grande, o mano. dono do EMT. Eu conheci e eu IGT, falei... né? Oi? IGT? Isso, na época, né, era IGT no começo, virou EMT depois. É Que verdade. o G era de guitarra e o M de música, né? Que lá tem Isso. aula de tudo. Aliás, cara, eu não sei se a galera tá perguntando alguma coisa, eu não consigo ler nada aqui no celular, tô só falando contigo. Se tiver alguma Eu não pergunta, você consigo me... ver aqui. Quem tiver Ah, pergunta aí, pode mandar que a gente por vai ler. favor, por favor.
E também no seu limite de tempo aí, você tá na live, quanto tempo que a gente vai ficar, se já quer parar, você me avisa. Tá bacana o nosso papo. Nossa, só história bacana. Vamos lá. Você tava falando sobre o Ney? Então, não, eu falei que eu conheci o Vander Ah, Pafo. isso. Eu lembro que no dia Tá. até falei algo assim, né? Tipo, porra, eu já tinha feito um disco com o João, mas eu ainda não era dos Secos e Molhados. E aí ele meio que, tipo, deu uma tirada, assim, tipo, nossa, parabéns, você aguentou ele, sabe? Tipo, como se ele fosse, de novo, muito difícil e tal. Nossa, não, meus pêsames, alguma coisa assim ele falou, sabe? Tipo, por eu ter Sim, sim. trabalhado com o João. E outros que eu conheci, sabe aquele disco, é o de 1980, dos Secos e Molhados, que tem 3 A vocalistas, eu não sei volta? se... A volta do Gato Preto? Não, 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 não. antes Esse é. desse. Esse é Sim, sim, 88. eu conheço, É conheço. o disco, é o quarto disco que tem 3 caras na capa, né? Tem o João e mais É 2 em preto e caras. branco, né? E você vira o disco, tem mais um ali. Eu conheci os irmãos, que são os que estão na capa, velho. Lá no Rio de Janeiro, num show que a gente fez, eles foram ver o show e depois foram jantar comigo e com a galera, né? Da banda. Da banda, era só eu e o João. Era uma Mas dupla. era o César e o... Como chama o outro cara? Isso faz muito tempo que eu não vejo os nomes. César Lempé e o irmão dele. Caramba, como eu fui esquecer? Bom, são os irmãos Lempé, eu lembro. E eu adoro aquele disco, acho eles excelentes. E os caras foram, assim, muito legais, velho. Aquele dia foi muito massa conversar. Eles contaram na época como foi entrar para Secos e Molhados, e que depois eles ficaram, todos eles, muito tristes que o disco saiu com a rotação alterada. Não sei se você sabe disso, Sim, sim. né? Eles deixaram um pouquinho mais rápido para a voz ficar mais agudinha e parecer mais com os Secos e Molhados original. E os caras acharam aquilo horroroso, né? Mas é isso. Você falou sobre o Vander, né? Eu queria saber mais sobre essa terceira formação. Acho que eu nunca vi o João falando sobre essa formação. Eu fiz uma live com o Gel, mas ele não falou muita coisa. Ah, O é? Gel Fernandes não falou muita coisa. Eu tentei chamar o João Ascensão para uma entrevista, só que ele disse que fica meio sem jeito em live. E parece que o Lili Rodrigues também nunca mais apareceu. O Gel me falou que ele faleceu em 2010. Enfim, eu queria saber mais sobre essa formação, né, que teve o Então, cara, Rodrigues. você sabe. Quantos anos você tem? Eu tenho 16. Tá. Então você provavelmente, quer dizer, com certeza, você não chegou a ver uma série de vídeos que eu fiz com o João em 2012, que se chamava Olho Nu. Tem um disco dele que chama Ouvido Nu e o disco era e os vídeos eram Olho Nu, se eu não me engano. Cara, eu trouxe ele em casa, falava: hoje eu vou te entrevistar a respeito do seu, sei lá, de todos os discos dele, todos, inclusive, por exemplo, esse terceiro dos Secos e Molhados. Teve um programa, sentei, fiz todas as perguntas, editei. Então eram mini documentários. O João tem isso ainda, só que ele tirou do canal do Secos e Molhados faz um bom tempo. E ele tirou, eu acho, porque ele ia fazer um filme, né, tal. Mas existe isso, cara. Se você quiser saber sobre qualquer disco do João a fundo, existem esses documentários que eu não tenho mais eles aqui, porque a gente colocou no YouTube, eu tava, tá lá no YouTube, né? Na época não tinha muito espaço em HD, fui deletando aqui. Mas ele tem, com certeza. Se um dia ele se animar, ele pode colocar de volta, porque são muito bons, cara. Eu gravei ele em casa com áudio bom, sabe? Coloquei o microfone ali e tal, filmei ele bacana. E é isso. Então, sobre esse disco, você tem informação ali, ou entrevistando o João de novo. Né? Não, eu ia falar sobre isso na entrevista que eu fiz com ele, só que tava dando uma hora já e eu não queria me estender muito, né? Aí eu Uhum. falei, então eu já consegui falar sobre a primeira formação, então não vai dar para falar sobre isso, né? Mas é difícil entrevistar o João, né? Achar alguma entrevista dele, não é? Então, porque o que acontece? O João, pelo menos eu acho isso, né? Ele foi pego para Cristo ali, tipo, ele saiu de vilão naquela história.
Então, muitas vezes, ele não sente confiança no cara que está entrevistando ele. Ele não sabe o que vai ser feito com aquilo depois, né? Porque foi feito muita safadeza ali no término dos Secos e Molhados, então acho que isso virou um padrão dele não ficar esse cara tão acessível. Só que é estranho eu falar isso porque eu sempre tive acesso a ele, sabe? Muito fácil, assim, tipo, de pegar o telefone e falar. Eu mando mensagem para ele, ele sempre responde muito rápido. Então, é complicado até. Eu vi que nesse documentário, tipo, tudo que ele falou ali, ele já tinha falado antes nesses documentários que eu fiz. Porque ali ele fala mais do primeiro e do segundo disco, né? Mais daqueles Secos e Molhados. E nos documentários não, eu queria dar a mesma importância para cada um dos discos que vieram depois, que eu acho tão bons quanto o primeiro. E então assim, eu não vi nenhuma novidade naquele documentário, tudo ali, ou eu já tinha gravado com ele, ou ele já tinha comentado comigo, porque ele já me contou todas aquelas histórias com mais detalhes até, né? Isso é bacana pra caramba. Eu lembro que as primeiras vezes que eu ia na casa dele, eu não acreditava, eu falava, caramba, velho. Tipo, eu tô com... Ah, porque eu não expliquei, mas eu virei muito fã. Depois que eu vim para São Paulo, eu procurei essa discografia completa, né? Com a Volta do Gato Preto, os Secos e Molhados 3, os discos solo. Aí eu gostei muito mais até do que o primeiro e o segundo. Eu fiquei muito fã e aí eu voltei a falar com ele. Então, quando eu fui conversar com ele, eu tinha tipo, quilômetros de perguntas para fazer, sabe? Foi muito massa isso, cara. Foi muito, muito, muito legal. Pô, demais, demais. Na entrevista que eu fiz com o João, foi até engraçado que eu fiz. Eu lembro que foi 9 horas da noite que eu fiz. Aí quando eu Uhum. acabei, eu já vi que não tinha salvado no Instagram. Aí eu já fui atrás de como procurar, mas enfim, deu certo. E até hoje não cai a ficha que o João fez uma live comigo. Eu acho que ele Demais, não né? fez nenhuma live, né? O João não fez live. Não, não, ele não faz, ele não faz. Eu tava até vendo com ele, eu queria levar ele no Gastão e no Alta Fidelidade, né? Que são dois canais que eu acho massa, assim. Eu tava até já conversando com as pessoas, mas como ia ter esse negócio do documentário, o João falou, ó, segura, não vou fazer isso agora não, porque eu quero deixar novidade pro documentário. Inclusive ele deu a entrevista só pra você, nem pra esses canais E o grandões aí idiota ele te quis dar. perdeu ainda, né, cara? Nossa, eu não acredito nisso até hoje. Ele deu Pode uma crer. entrevista pra mim, eu perdi. Ah, Mas enfim, acontece, cara, acontece. acontece. Você falou dessa reunião que o Gerson procurou com o João Ricardo. Eu perguntei para o João sobre uma reunião. Ele falou que acha que o público não gostaria muito, porque ele não vai ser a mesma coisa. Mas eu acho que o público iria gostar bastante. Você acha que é possível Não, uma então, volta? vamos lá. Eu acho que o público ia adorar, que a galera. Sem dúvidas, Apesar sem de que a dúvidas. galera mesmo, se você perguntar quem era Secos e Molhados, o pessoal conhece. Agora eu tô vendo que entrou alguém aqui, a Clara, o William. Agora eu tô conseguindo ver. O O pessoal tá Zorel. entrando aí. Pô, valeu, galera. Então, cara, o que, que eu acho? A galera, assim. Qual a expressão que eu posso usar? Que eu odeio usar a expressão povão. Tem nada a ver com isso. Eu acho escroto pra cara, pejorativo. Mas vamos dizer, os fãs normais, os fãs que não são fãs demais, assim, né? Aquele cara mais superficial que gosta dos Secos e Molhados e que lembra, Sim, sim. eles lembram do Ney Matogrosso, tá? Do trio, Inclusive, né? inclusive Pintado, você precisa ver a quantidade de pessoas que vinha perguntar pra mim, falar assim, e aí, como é que tá lá com o Zé Ricardo? Zé Ricardo. Como é que tá lá o disco que você fez com o Luiz Ricardo? Eu falava, caralho, Luiz Ricardo era o Bozo, né? Para, velho. É João Ricardo, qual a dificuldade? O Paulo Ricardo, todo mundo falava Sim. qualquer um Ricardo, menos ele, né? E aí, portanto, a galera não conhece muito bem o Gerson e o João, como conhece o Ney, isso é óbvio. Só que se falasse que eram os originais, né, a galera ia ficar alucinada. E quem viveu a época sabia, né? Quem viveu a época realmente conhece João Ricardo e Gerson, claro. Tô falando mais da galera agora. Só que eu acho que é totalmente impossível, tá? Porque, por duas coisas. O João, ó, o Marcos aí também, Delfino, agora eu tô vendo os nomes chegando. O João, cara, como eu falei, ele é autêntico, bicho. Sabe? Eu não tô falando que eu ouvi dizer, eu vi a cena dos dois, um de frente pro outro.
Tipo, e o João é um pouco mais alto que o Gerson. Eu lembro direitinho da cena, assim. O Gerson gesticulando e falando, o João olhando. Não, não, não quero. Acho que você Não foi o quero. único fã que viu essa Sim, cena. sim. Tinha um cara que estava junto com o Gerson que viu também isso aí. Algum, sei lá, empresário dele, não sei. Alguém que estava com a pasta lá, com as coisas. E o João falando, não. Isso em 2007. E eu acho que tem uns artistas que eles falam, velho, a gente não vai fazer aquilo que fazia. Né? Nós não vamos subir de tanga ali, tipo, agora, né, os velhinhos, É, sim. para fazer O aquilo. Ney faz isso até hoje, né? O Ney faz. Mas o João não, e o Gerson também não. Então, sei lá, cara. E sem contar que, assim, eu não posso também falar pelo João, lógico, né? Mas, velho, Sim. fica muito claro que o que aconteceu lá no passado não foi qualquer coisa. Não foi Pois assim, é. ah, eles tiveram uma briga ali. Foi um negócio profundo que acabou com o cara. Que ele viu assim, ele já tem essa de falar, cara, que todo mundo sempre teve muito preconceito, porque ele é português, ele veio pro Brasil, era bullying pra caralho, né? O pessoal zoava, ele Imagina. veio, pô, molequinho, todo educado, ele veio com, tipo, 11 anos pra cá, sei lá, gente boa, só que a galera aloprava o sotaque, né? E chamava de burro, porque é português, ficava tirando o sarro com ele. Então o cara já vem assim, aí ele monta uma banda que não é uma bandinha assim que ele montou, que teve duas músicas na rádio. Ele monta a banda, velho. A banda que fez mais Pois é, sucesso do Brasil de todos os tempos, exatamente. assim. Ainda mais se for ver pela época, pela proporção. Claro que depois teve o fenômeno do RPM, o fenômeno do Mamonas Assassinas, mas os Secos e Molhados, além de ter sido antes, teve mais importância, né? Mais consistente. Não era uma banda de piada ou uma moda. Foi um negócio que mudou tudo. Então esse cara monta esse negócio, onde, imagina a cabeça dele também. São as ideias dele, cara. São as músicas dele, a visão dele. Com mais a galera ali, pô, todo mundo. Ele sempre valorizou todo mundo, beleza. Mas aí ele vê isso fazendo um sucesso foda e de repente tiram dele de uma forma onde ele vira um demônio, entendeu? E não, aí os caras foram dar entrevista antes que anunciassem, né? Ele falou que ele viu no jornal, que, tipo, que os caras falaram que iam sair, mas saiu no jornal no dia seguinte, ou seja, naquela época não era o UOL, né? Que você entra lá, o cara escreveu de madrugada. Não, já estava pronto, velho. Então a sensação de traição que ele sentiu ali, de facada nas costas, velho, não tem cura para isso, não tem dinheiro que pague isso para ele. Essa é a minha observação dos fatos, comprovado naquele dia que eu falei. Porque se fosse só ele falando, a gente até podia pensar, né? Ah, velho, mas se o cara chegar ali com uma grana foda, todo mundo tem seu preço, né? Eu acho que nesse caso, não, velho. Não, não mesmo. É, o João falou que ele, ele, ele não pensa nisso, ele nunca pensou nessa ideia de reunião, ele Sim, nunca quis fazer isso. E vamos falar agora sobre uns dois últimos trabalhos do Secos e Molhados, que é o Barulho de Rock e Gesta e o Teatro. Você sim. participa, né? Barulho de Rock e Gesta foi pelo telefone, né? Celular, acho que violão, voz. Foi Então, isso, né? foi. O João, como eu te falei, a gente parou de fazer os shows. Em 2014, eu caí dentro do mundo da trilhas para publicidade, né? Música, era em estúdio que eu estava trabalhando, mas eu ficava enfurnado lá fazendo música para comercial de TV. Fiz isso durante 6 anos inteiros, assim. E aí não tinha mais tempo para nada também, né? Então praticamente perdi o contato com o João. A gente não estava se falando mais. Só que quando saiu esse disco, foi em 2019, né? No final do ano ali, eu ouvi, lógico, né? No dia que saiu, eu já estava sabendo que ia sair o disco, eu escutei e falei, caralho, o João inventou mais uma, né? Porque ele sempre faz um negócio que ninguém nunca fez. Tipo, no teatro, em 99, ele já tinha feito um disco que era só ele cantando e uma guitarra tocando. Já tinha isso. E que era um absurdo, né? Tipo, era um disco dos Secos Molhados depois de muitos anos, desse jeito. A galera não entendeu nada. E eu sei que ele adora essas coisas.
né? Eu fiz um disco com ele, que é o Puto, de 2007, que é João Ricardo, não é Secos e Molhados, mas é um disco de hard rock, parece o Exótica. Ele pediu para eu fazer os arranjos como se fosse um disco do Exótica, sabe? Então ele faz coisas, cara, que ninguém imaginaria, certo? Aí, Até na banda Torpedo, você deu uma fita demo pra ele, só que ele só sim, gostou da guitarra, né? é uma merda. Ele fala, é uma bosta. Sua banda é uma bosta, Só gostou da mas a guitarra. guitarra eu adorei. O Exótica é a mesma coisa. Uma merda monumental, mas eu gostei da guitarra. Vamos trabalhar. Era isso. Ainda bem que eu era o guitarrista. Pois é, Se fosse o sorte. baterista, eu tava fudido. Pois é. Mas o que rolou, cara... Então, quando eu ouvi esse disco, eu falei, porra, ele gravou, tá uma gravação meio estranha. Você sabe que ele gravou no iPhone mesmo, né? Ele pegou só um microfoninho desses Sim, que você acopla ali, pois tocou e é. cantou ao mesmo tempo. E isso, cara, é muito foda porque hoje em dia se grava no computador e se arruma a voz, se afina. E eu posso dizer, eu trabalhei muito com o João, a gente gravou muita coisa, não precisa afinar a voz dele, cara. O cara é músico, assim. Ele não é um músico que vai pegar o violão e fazer umas coisas complicadas, ele nunca estudou música, mas ele é daquela época que você ensaiava, que você aprendia a coisa de verdade. Você não aprendia mais ou menos, depois consertava no computador. Você aprendia. Então era muito foda. E esse disco você ouve ali, cara. É o cara tocando e cantando. Não tem edição, não tem nada. O cara no iPhone, bicho. Quem teve coragem de fazer isso? E eu ouvi as músicas e falei, puta que pariu, dava pra fazer cada arranjo com essas músicas aqui. Sabe, eu já salivei, eu adoro fazer isso, né? Aí o que eu fiz? Lembrando que eu fiquei esses 6 anos fazendo trilhas para publicidade, isso dá um número de ferramentas que eu não tinha antes, sabe? Uma malandragem para produção, cara, que é inigualável. Não tem nenhum outro jeito de você aprender, eu acho, sabe? Então eu peguei aquelas músicas dele, joguei no computador e comecei a gravar coisas por cima. Como se ele tivesse na banda, né? O violão e a voz dele, e eu tô fazendo o resto. E eu fiz a primeira música, que é a música Tocha, né? Eu comecei a produzir, fiz umas coisas bem loucas lá. Eu adorei. Eu fiquei super empolgado. E aí eu falei, cara, eu vou mandar isso aqui pro João Ricardo, tipo, no WhatsApp. Como eu te falei, fazia, ó, desde 2014 que não tinha uma mensagem com ele. Nem um parabéns, nem dele pra mim, nem pra ele. A gente tava sem se falar. Não tava brigado, mas tipo, sabe quando você acaba deixando, um dia a gente conversa e não tinha papo. Então 2019, não, 2020, começo do ano, um pouquinho antes da pandemia começar, eu fiz essa experiência de arranjar uma música e mandei no WhatsApp dele. Aí, e mandei uma mensagem, claro, né? Ó, João, eu não aguentei, eu ouvi esse disco seu aí, só violão e voz, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa com isso. E ele adorou, tipo, ele ficou muito fã do negócio. Ele falou, caralho, Daniel, que é isso que você fez, tal. E eu já me empolguei, já fiz mais uma. Aí quando eu fiz a terceira, que eu tava mandando pra ele, ele falou, peraí, vamos fazer um disco inteiro, então. Você topa? Eu falei, vamos embora. Eu gostei do disco todo mesmo. Tinha uma música que eu não gostava daquele disco. E eu deixei ela por último e virou a minha preferida. Olha como são as coisas, né? Tinha uma música no disco que se chama La La La, La La Las, né? Eu falei, nossa, que música chatinha, cara. Putz, essa eu fiz meio na obrigação. Falei, puta, eu vou ter que arranjar essa música, essa eu não gostei. Eu me empenhei tanto em arranjar essa música que ela ficou a melhor de todas. Tanto que ele lançou como meio um single, né? Antes do disco ser lançado, ele lançou essa música só. E sobre o teatro? Lançou em 2021. Então, enquanto eu tava fazendo aquele disco, eu falei, porra, o teatro também era guitarra e voz. Não tinha bateria, baixo, não tinha mais nada, né? Eu vou pegar uma música ali e vou mostrar pro João também, pra ver se de repente, né, se ele acha legal. Eu peguei uma música chamada Rosinha Vermelha. Acho que é isso. É isso? Rosinha... Caramba, eu esqueci o nome da música, cara. Depois você olha aí no teatro. Posso estar falando uma merda aqui, o nome da música não tem nada a ver com isso. Mas eu peguei a música e eu lembro que eu fiz assim, eu coloquei baixo,
e bateria só, porque ele já tinha guitarra e voz. Eu coloquei baixo, bateria, e eu ainda para sacanear coloquei um público que eu tirei do disco do Kiss, o Alive 3. Eu peguei só a plateia e coloquei e mandei para ele, só de zoeira, né? Falei, olha o que dá para fazer, João. Aí ele ouviu, não falou nada, eu tirei a plateia e mandei de novo para ele. Ele, agora tá legal pra caralho, não tinha entendido o que você tava querendo fazer. E aí ele falou, pô, você acha que dá pra... Eu falei, pô, adoraria pegar o teatro, porque o teatro é um dia escasso, assim, eu acho que tem músicas maravilhosas ali. Falei, então vamos fazer ele também? Aí ele falou, Daniel, então você tem até abril, ele me deu a data. Isso já era 2000, a gente já tinha entrado nesse ano, 2021. Você tem até abril para terminar o disco então, beleza? Falei, tranquilo. Fui pegando aos poucos, e é aquele disco eu gosto de todas as músicas. E eu vou te falar, Patrick, que, assim, é que pouca gente vai dar atenção, né? Porque é um disco já que não é da formação original, e é um disco que já existia, foi refeito. Eu acho que muita gente nem entendeu isso ainda. Mas eu fiquei tão orgulhoso desse disco. Dos dois, na verdade. Mas esse último, eu lembro no dia que a gente lançou mesmo, cara, eu saí disparando pra todo mundo. Falei, galera, ouve, por favor, porque tá muito bom. Muito. As músicas que eu já gostava, eu, assim, amo agora com essas versões, sabe? E claro que tem um detalhe, né? Eu poderia ter chamado o João para regravar o vocal, tanto do teatro quanto do outro, do Barulho de Rock e Gesta. Só que isso envolveria, imagina, na pandemia, eu ter que ir na casa dele ou ele vir aqui, não ia rolar. Então, como eu sei que o João é um cara prático, o que eu fiz? Em algumas músicas eu isolei o vocal do violão. Então, algumas músicas eu usei só a voz e tirei o violão. Algumas eu deixei do jeito que estava e só acrescentei coisas, sabe? E Sim. a qualidade do vocal poderia ser muito melhor, poderia ser uma coisa de estúdio, mas não é isso que determina se a música é boa ou não. No final das contas é isso. Principalmente pro João Ricardo, ele tá se lixando pra isso, sabe? Pra ele a música tem que estar boa. Se o vocal tá meio assim, né, só dá estilo, sabe? Ficou um estilo diferente e tal. E você ouviu os discos? Eu que te pergunto agora. Sim, eu ouvi. Só que esse é teatro com exclamação, né? É, o outro é teatro com interrogação e esse é o teatro. Isso, exatamente. E tem mais algum plano aí para fazer um... Você tem algum projeto aí com o João Ricardo que tá para sair? Como é que tá? Então, o que aconteceu? Tem um outro disco dele que foi lançado e ninguém viu, assim, porque ele não fez uma grande divulgação, mas que é legal pra caramba, que é dele declamando 50 letras da Ah, carreira eu vi. dele. Eu já E vi. assim, aí o que eu fiz? Eu falei com ele, ô João, manda pra mim que eu edito isso tudo direitinho e tal. E aí eu comecei a brincar com sons. Tipo assim, ele tava declamando, eu não coloquei música, né, rolando assim. Mas, eu, por exemplo, É. eu peguei uma delas, que foi a El Rei, eu coloquei ela nos efeitos muito loucos, que esticou pra cá, mexeu pra lá, ficou só um eco, assim, só uma massa. É como se você tivesse jogado a música no liquidificador e saiu a essência dela. Você não entende o que é, não dá pra ouvir a voz de ninguém, o instrumento, mas é uma massa, assim, um negócio. Se você escutar agora, você fala, caramba, a música tá ali. Eu sei que é essa música, mas você não ouve nada definido, sabe? Eu achei foda. Eu fiz isso em várias músicas, uns efeitos sonoros, umas coisas para ajudar a ilustrar as letras. E algumas não, algumas são só ele declamando mesmo. É um disco que chama Ditos. Tá no Spotify também, mas eu acho que ele tá como João Ricardo, se eu não me engano. E tem uma história também que no Spotify existe João Ricardo, Secos e Molhados, Secos e Eu já vi. Molhados e João Ricardo. É meio uma bagunça, assim. Mas eu sei que dentro de Secos e Molhados tem alguns discos que eu gravei com ele também, né? Tipo esses ao vivo e tal. Esses estão lá. Eu acho que eu ouvi ele declamando que fim levaram todas as flores. Mas Secos e Molhados é isso, né? Os maiores sucessos é um poema do pai do João Ricardo, musicado por ele, né? Sim. Agora eu esqueci o nome do pai dele, é João. É o João Apolinário. Mas o João também virou um puta letrista. Aliás, até no Uhum. primeiro disco do Secos tem letra dele já. E É. o El Rei, por exemplo, é do João.
a música do Gerson, que é aquele É, no exercício dedilhado. dele ali. É. E pelo menos até onde eu sei. Mas você tinha perguntado se a gente tem alguma coisa em vista aí. A gente tem, inclusive, que eu não sei se eu posso falar, né? Esse é o problema. Eu não perguntei pro João antes. Tipo, eu posso falar das intenções daqui para frente, mas dependendo de como a coisa rolar aí, bem provável que a gente volte a fazer show, tá? Pô, que maravilha, maravilha. E diferente do que a gente fazia. Não vai ser um Olha show aí. só dos dois, não. Vai ter mais alguém aí, ó, tocando também? Não pode falar, né, no momento, né? Surpresa. Não pode Vai, falar. vai que eu falo alguma coisa errada aqui. Não dá pra falar, Pois é, mas. então vamos deixar assim na surpresa, né? Vamos deixar assim Sim. na surpresa, cara. Na live que eu fiz com o João, Hum. ele me falou que ia lançar alguma coisa em formato físico, né? Você sabe alguma coisa assim? Ele falou Não, que não sei, ia não lançar sei. em vários. Ah, tá, já sei Eu- o que é, agora eu lembrei. É que tem alguns discos, tipo A Volta do Gato Preto, que é de 88, que a Sim, fita master é do João, mas nunca saiu em CD. Sabe? É um disco que ficou ali no final dos anos 80, ele fez um certo sucesso ali com a galera que acompanhava, mas não foi muito pra frente, aquela formação ali, né? Então o disco não foi nunca lançado em CD oficialmente, alguns outros dele também, anteriores, são meio presos em gravadora. Eu sei que esse aí, como ele tem os direitos completos da gravação, ele estava a fim de lançar em CD, sim. E seria bom, porque é um puta disco legal pra caramba. Tem muita coisa do João que é meio deixada de lado, porque, porque não fez sucesso na época, né? Não teve uma grande divulgação, e também porque elas ficam meio datadas. Esse é um disco assim, esse é A Volta do Gato Preto. Ele é muito final dos anos 80, com bateria eletrônica, meio somzinho meio tosco assim, sabe? E nem sei se é bateria eletrônica, mas tem um somzinho meio da época, sabe? Que não é um puta som elaborado como o primeiro. Então as pessoas às vezes não dão atenção, mas as músicas, cara, são de primeiríssima. E eu fazia questão, na época que eu toquei mais com ele, que a gente fez os shows, eu forçava um monte de música no repertório, cara, porque eu falei, não vamos tocar só o disco de 73 e o de 74, pelo amor de Deus, cara. E é legal, né, que eu nunca tive a oportunidade de falar isso, e é uma história ótima, né? Aquela cena sensacional. gravada na Todo minha fã dos Secos cabeça. e Molhados vai adorar saber essa história. O meu Sim, amigo sim. Daniel, que é um blog de música boa e está assistindo aí, eu tenho certeza. Eu acho que ele não ouviu a história, mas quando ele ouvir, ele vai ficar doido Ah, também. Ele adora Secos e Molhados. sim, E você sim. estava falando sobre adicionar outras músicas de outros álbuns do Matar o Pai. Ah, sim, então, que eu fiz questão, eu falava com o João, né? Mas, cara, a sua discografia é muito rica, tem músicas muito boas que ninguém ouviu. Por qualquer motivo que seja, não ouviram. E eu tenho certeza que se a gente levar elas pro show, elas seguram a onda muito bem. Porque, cara, se você for pensar, o primeiro disco dos Secos e Molhados, eu que conheço muito bem o João Ricardo, eu já entendi como ele foi feito. É o João, com violão, cantando com aquela voz grave dele. Só que aconteceu de, na época, ter uma puta banda que fez uma roupagem legal pra caramba e um vocalista com uma voz incrível, que cantou uma oitava acima dele. E o outro, o Gerson, que fez as harmonias, né? Os Sim. contrapontos lá de voz. É isso. Então, toda a carreira do João, se você tentar imaginar, pegar aquelas músicas e imaginar que daria para ser a voz do Ney Matogrosso e do Gerson e com aqueles músicos, teria a mesma qualidade, cara. Sabe? E não Sim. que não tenha até, que eu acho que tem, só que não tinha a mesma grana, talvez. Não grana, né? O primeiro disco também não teve dinheiro. Mas não tinha a produção que os outros tiveram, sabe? Eu acho que no primeiro disco tinha muito entrosamento daquela banda ali, sabe? Não tô falando só dos três, da banda mesmo. O João fala que eles ensaiavam pra caramba, assim. Eu acho que depois, na carreira deles, isso não aconteceu tanto. Era uma coisa mais de, vamos gravar o disco, as músicas estão aqui, vamos ensaiar rapidinho e gravar, né? Então é isso, eu fazia questão de colocar as outras músicas no show para apresentar para o público. E não, eu não sei como que era, ninguém nunca veio me falar que, mas tem umas músicas aí que eu não conheço e eu não gostei. Ninguém. Pelo contrário, o pessoal vinha falar, porra,
até as que eu não conhecia eu adorei. Tipo, ficam sempre no mesmo nível, sabe? E, de Sim, sim, novo, exatamente. todo mundo fala que o João é difícil, difícil, difícil. Eu escolhia o repertório. Você acredita nisso? Ele deixava eu escolher o que eu quisesse. Ele falava, você faz aí. Faz aí, põe o que você quiser. Deixa eu ver se teve alguma música que ele se recusou a tocar, velho. Eu acho que teve alguma, sim. Eu vou ter que pensar mais. Mas eu lembro que teve alguma situação que ele falou, não, essa eu acho horrível. Eu acho que foi uma música do segundo disco que ele detesta, dele mesmo. Tá? Eu Ah, não sei sim, qual que dele. é. É, que ele odeia, que ele fala, nossa, essa música eu tenho até vergonha, assim, quase, sabe? Fala, nossa, essa aí é péssima. Ô, Daniel, quais são os planos para o futuro aí? Você tem um canal no YouTube, né? Que eu vou deixar aqui na tela, vou Sim, colocar o link aí sim, na sim. descrição. Quais são os planos para o futuro aí? Cara, eu tenho, como você falou, esse canal é uma coisa que eu levo muito a sério, já tem uns, acho que são 120 vídeos que eu fiz, que eu comecei a fazer em outubro, né? Era um canal antigo que eu já tinha, de 2006, que eu postava as coisas do Exótica na época, mas na época que o YouTube era bem fraquinho, assim, comecinho, né? É, Então eu coloquei umas coisas lá e fui parando, eu nem lembrava que tinha. Aí ano passado, quando eu saí do esquema da publicidade, e eu saí de uma maneira muito abrupta, e... bom, não vamos entrar nesse assunto, mas eu falei, cara, beleza. eu preciso retomar as coisas que eu gosto de verdade. Foi isso. E eu falei, como é que eu faço? Eu sempre gostei, tá? Nesse tempo todo, a minha diversão era ouvir podcasts e canais. Você conhece o Gilvan Moura, por exemplo, que é da Beatles School? Beatles School, sim, eu conheço o Cara, canal dele. o Paulo Anhaia, que é meu amigão, que é um produtor, eles têm canais onde eles fazem vídeo pra caramba. E era uma coisa muito boa pra mim. E tem uns americanos também que eu sigo, que eu gostava de ir pro trabalho e voltar com o fone escutando, né? Botava o vídeo. Eu pago o YouTube Premium até hoje por causa disso. Porque eu gosto de colocar o vídeo e botar o celular no bolso, sabe? Pra fazer outra coisa. E eu ficava pensando, pô, eu sei fazer isso aí, hein, cara. Eu acho que eu faria um canal bacana. Tem muita coisa. Você vê que eu tô falando aqui pra caramba. Eu tenho muita coisa pra falar, muita opinião, muito disco pra recomendar, muita banda que eu conheço, a história, tal. E eu falei, vou fazer essa porra, cara. Eu quero me recolocar. A história é essa. Eu fiquei muito sumido. Eu tive o Exótica, eu toquei com o João Ricardo nos Secos e aí depois sumi. Fiquei trabalhando em estúdio, né? Falei, não, agora eu quero voltar a dar as caras por aí dessa forma. E com isso, eu voltei a trabalhar com as coisas que eu gosto mais, que é produzir músicas de um jeito mais puro do que é feito na publicidade, para músicos mesmo, fazer muito rock. Eu gosto de rock, cara, sabe? Eu tive que fazer muita coisa em outros estilos que não adianta, eu não gosto, sabe? Eu sou roqueirão mesmo, assim. Não é que eu seja um limitado, mas me faz muito feliz saber que eu vou mexer com isso, que eu vou ganhar o meu dinheiro produzindo rock, heavy metal. Essa é a minha praia, sabe? E então o canal é uma forma de eu ativar tudo isso, os alunos, né, que eu voltei a dar aula, fazia muito tempo que eu não dava. Então eu voltei a me comunicar. E o mais legal é que eu fiz amigo pra caramba com isso e amigos do jeito certo. Por exemplo, a gente aqui agora tá, né, tá se conhecendo legal e fazer uma Sim. amizade, porque a gente tem assunto para conversar depois daqui, entendeu? E tem muita gente legal que eu tô conhecendo, cara. E isso tá me deixando assim, é uma qualidade de vida que não tem preço, sabe? Eu tô podendo ficar com os meus filhos também, né? Porque a minha mulher tá tendo que trabalhar na empresa lá e tal, e eu fico cuidando. Tem um casalzinho de gêmeos aqui, eu fico com eles e trabalho com música e fico falando de rock. É isso que eu faço da vida hoje em dia. Pra mim tá lindo. Pô, sensacional. Daniel, brigadão mesmo pelas histórias. Adorei mesmo fazer essa live com você. Foi muito Muito bom mesmo. obrigado, cara. Obrigado mesmo. Espero que você tenha gostado aí do nosso papo. Eu adorei. E vamos em Desculpa as frente. Vamos respostas lá. grandes, viu? As minhas respostas são Não, quilométricas para a só pergunta, às vezes história desse tamanho. bacana. Só teve história sensacional aqui. Adorei mesmo. Depois eu vou postar nossa live no YouTube, depois eu vou te mandar, beleza? Ótimo. Depois eu vou te chamar lá no meu canal também.
E vamos Pô, inverter isso aqui. maravilha, Eu vou te fazer as perguntas. maravilha. Bora lá. Tá Então, bom? Daniel, obrigado mesmo. Boa noite. Tamo juntos. Valeu, boa noite. Valeu, galera. Desculpa eu não conseguir ler nada que estava passando na tela, mas eu sei que muita gente bacana apareceu aí. E é isso aí. Depois deixa os comentários aí que a gente quer saber. Valeu. É isso aí.